dia, Brasil, bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando. O seu se gritar, pega ladrão. O Weintraub é um fujão, se gritar, pega ladrão. Não fica um de notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E já vamos começar aqui com a notícia polêmica de cidadania da semana, que é o seguinte. No último domingo, dia 14, aí rolou a primeira parada virtual do Orgulho LGBT de São Paulo. E, no fim das contas, aconteceram vários problemas que, se a gente for destacar aqui o principal deles, foi o completo apagamento de várias celebridades da noite paulistana que a gente tem do evento. A gente teve diversas manifestações sobre isso, mas a primeira que eu queria puxar foi da própria Pepita, que durante a live, num alvivaço, como diria o meme, chamou na chincha algumas empresas pelo fato de que artistas LGBT, principalmente artistas trans, são lembrados única e exclusivamente no mês de junho e nos outros meses são completamente esquecidos por essas mesmas empresas. A Pepita estava na live convidada pelo Burger King e, no meio da apresentação dela, soltou o seguinte comentário, aqui eu vou abrir aspas para ela. Para essas marcas que acham que eu só vivo esse mês, eu vivo o ano inteiro. Eu sou resistência. É muito fácil você querer fazer com que eu seja um comércio, só que eu não sou um comércio. A letra T é a letra que faz tudo acontecer. Quantas pessoas foram embora para hoje eu estar aqui e você estar aí? Então para de cobrar respeito debaixo desse lindo arco-íris se você não me respeita. E eu diria preach e estou nine bonine. Aconteceu também que a Cacá de Poli, drag aí lendária de São Paulo, fez um vídeo desabafo no Instagram falando sobre o fato de que a parada virtual decidiu chamar vários influencers, vários youtubers, falando algumas merdinhas aqui e ali, deixando passar várias coisas e inclusive deixando passar coisas que a gente não tem como entender, que é, por exemplo, não citar Miss Biá, que faleceu aí faz uma semana, eu acho, não fazem 2 semanas agora, acho né? que faz 2 semanas já. A gente vai deixar completo para vocês tanto o vídeo da Cacá de Poli, quanto o vídeo da Pepita e também o vídeo da Silvete, que também fez. Mas eu acho legal a gente destacar um pedacinho aqui, que no site da Cacá, ela também escreveu uma nota, que eu acho que é bem importante a gente ler aqui. Eu vou abrir aspas para ela também. Além de me esquecerem, não se viu ou ouviu falar de ícones como Paulette Pink, Divina Núbia, Silvete Montilla, Miss Biá, que faleceu esses dias de Covid, Salete Campari, Tchaka, que teve uma participação mínima, sendo que ela leva a parada no percurso Paulista Consolação no Gogó, Jimmy Kier, Esquadrão das Drags, Márcia Pantera, enfim, são tantos talentos que eu usaria linhas e linhas para dar seus nomes. Nenhuma de nós foi convidada. Fomos trocadas por meia dúzia de youtubers com menos de 5 anos de carreira. Deixaram para trás artistas que realmente tiveram a ver com a luta, empenho e história da parada. Entendemos que é um evento virtual e que nisso os youtubers têm seus valores sim, mas até então eu mesma faço lives 3 vezes por semana e num debate teria muito a falar e argumentar. Outras poderiam fazer shows de suas casas ou cantar, como a Léo Áquila, Mariana Munhoz, entre outras pessoas talentosas. O novo é sempre bem-vindo, mas a história jamais pode ser esquecida. Mais decepcionados ainda com os youtubers que nos conhecem, sabem da nossa existência, ou ao menos deveriam saber, e nenhum se dignou a fazer referência a algum de nós. Acho válido a gente trazer a fala da Silvete também. A Silvete deixou claro que ela já não se envolve com a parada há algum tempo, que ela não participa mais do evento, e ela falou que tem pessoas lá que não gostam dela na associação, etc. Mas acho que isso não vem ao caso. Mas acho que, independente disso, de ser alguém envolvida ativamente hoje em dia com a parada ou com os eventos que a cercam, a gente não pode simplesmente esquecer essas pessoas que já botaram tanto aí a cara para bater
desde antes da gente existir, em alguns casos. A própria Silvete frisou aí que ela tem mais de 30 anos de carreira, e esse tipo de coisa não pode simplesmente passar em branco, sabe? Até porque quando essas pessoas começaram a fazer o trabalho delas, não era tão simples. E aí, nesse ponto, eu acho que eu concordo muito com a Cacá. Não era uma coisa tão simples quanto abrir um canal de YouTube ou fazer um podcast, como a gente tá fazendo aqui. Uhum. Então, eu acho sim justa essa revolta e essa reclamação do esquecimento do nome dessas pessoas e da história dessas pessoas, não só pela associação da parada, pela organização desse evento virtual, mas também das pessoas que estavam lá. A Cacá fez um apontamento que a Silvete também fez, de um outro ângulo, mas as duas fizeram o mesmo apontamento, que é o seguinte: a ausência de discurso político frontal nessa parada virtual. Então, a Cacá, inclusive, no vídeo dela, ela faz o questionamento, né? E cadê o tema da parada desse ano, que seria a democracia? Ninguém discutiu a democracia nessa parada virtual. E assim, gente, vamos falar a real. Ok, Divas Depressão, eles são completamente vazios de conteúdo político frontal. Mas tinham pessoas ali, os outros youtubers, que são, sim, youtubers que falam de política frontalmente. Espartaco Santiago fala de política frontalmente. A Lorelai Fox fala de política. O pessoal que era do canal das Bi fala de política. Lui fala de política. E nada foi falado de política nessa parada virtual. E assim, a questão aqui não é tipo, a gente sabe que tudo que se faz é político. Estética é política, arte é política, entretenimento LGBT é política. Ok, gente, nós entendemos isso. Mas nós estamos num momento que a frontalidade não é uma opção. Ela é uma obrigação nossa. Vocês que escutam o The Libraries Open Notícias Quebrando sabem como a gente sempre fala sobre isso. E a cada dia parece que fica mais grave a situação nesse sentido. Da necessidade da frontalidade política. E não houve. Não houve. O mais próximo que a gente teve disso foi justamente o discurso da Pepita. Uhum. Inclusive, eu não assisti, mas eu vi trechos. O GNT fez uma cobertura com outros convidados ao vivo ali. E uma das convidadas era a Linda Quebrada. E parece que na cobertura da GNT houve mais conversa política frontal do que na própria live do evento. Então, quando você para pra pensar sobre isso, é um pouquinho deprimente. Principalmente porque um dos grandes méritos da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é ter sido um evento que sempre misturou muito bem, desde os primórdios, discursos políticos e manifestações artísticas. A Cacá e a Silvete citaram o fato histórico que a gente sempre, que é mítico, né? Mas aconteceu de verdade, tá, gente? Que é a Cacá tendo que deitar no meio da Avenida Paulista pra parada poder acontecer e pra eles não serem simplesmente escorraçados pela polícia de lá. E aí, a Bia havia morrido há aproximadamente uma semana e eles não citaram o nome da Bia nem como lembrança, nem como tipo, nós perdemos esse... Nada, tipo, zero. Não precisava ser um vídeo de 2 minutos em memória, mas tipo, não teve nem a citação do nome dela. Isso é uma vergonha, pra citar Boris Casoy. Isso é realmente uma vergonha. Sendo que, na verdade, a polêmica em torno disso começou antes do evento realmente acontecer, quando divulgaram quem seriam as pessoas que apareceriam na live. Ao mesmo tempo que esse evento se colocou como a parada virtual do Brasil, o que é uma arrogância, porque a parada LGBT de São Paulo é uma das mais de 100 paradas do orgulho que acontecem no país inteiro. Começa aí. E ao mesmo tempo, eles simplesmente esquecem que existem pessoas LGBTs, influencers da internet, youtubers ou o que seja, que não sejam do eixo Rio-São Paulo. Você tem 2 pessoas não brancas num elenco aí de mais de 10 pessoas. Você tem pouquíssima presença feminina no elenco. Você tem uma pessoa não binária no elenco. Você tem uma artista trans como atração. Quer dizer, essa conta não fecha. E aí eu tenho que dizer pra vocês uma coisa. Vocês que estão ouvindo a gente, que não conhecem a história da parada do Orgulho LGBT de São Paulo a fundo, isso não é novidade. A parada LGBT de São Paulo sempre foi organizada e liderada por homens brancos, gays de classe média. Isso não é novidade. E aí, quando há a oportunidade de quebrar esse padrão, justamente porque você tem a possibilidade de várias pessoas participarem, de vários lugares, de várias capacidades, de vários tudo, você repete o mesmo modelo de sempre. Então, assim, é triste.
Eu acho que o mais bizarro foi isso. O que a gente mais tá vendo em todos os eventos aí é, tipo, o fato dos eventos serem online tá permitindo que os eventos possam maximizar, principalmente a quantidade de pessoas participando, né, e tudo mais, assim. Eles poderiam ter feito isso, sabe? Tipo, mas aí como é que a gente ia fazer? Porque a gente tem um tempo definido. Gente, em vez de fazer em um canal uma live, faça 5 lives ao mesmo tempo, sabe? Faça efetivamente o que é a parada, porque a parada tem ali os vários carros, cada carro tá acontecendo uma coisa, você segue o carro que você gostar mais e vai ser feliz. Eu acho que nada é desculpa. E falando em desculpas, a associação que organiza a parada publicou uma nota através da sua assessoria bem curta, que uma parte que a gente vai destacar aqui é o seguinte, abre aspas. Por questões contratuais, tempo e produção, algumas pessoas LGBTs de São Paulo ficaram faltando, mas muito conteúdo importante sobre democracia, tema da parada de São Paulo desse ano, além de muita alegria e diversão, foram ecoadas para milhões de pessoas neste domingo. Ou seja, não responderam nada. Por questões contratuais, tempo e produção. A gente está na pandemia, a gente sabe que a pandemia vai acontecer desde março. Então, assim, desculpa, mas não vou comprar esse lance do tempo e produção. E é muito mais tranquilo você organizar um evento online do que você organizar efetivamente uma parada que para 2 avenidas gigantes numa cidade no meio de um domingo. APO LGBT, que me perdoe, mas só aqui no thumbnail do vídeo arquivado da parada virtual, eu tenho o logo do Bradesco gigante no fundo do cenário e o logo da TIM numa box. Como assim dificuldade de contratação e produção? Nunca vou entender por que é mais difícil chamar a Massa Pantera, a Silvete, a Kaká, para poder fazer um show de 30 minutos ou conversar com as pessoas sobre um tema durante 30 minutos através de uma ligação do Skype, do que botar 27 carros em 2 avenidas fechadas. Tipo, eu não consegui entender por que uma coisa era possível, outra não, sabe? É meio... Mas assim, infelizmente, esse é o tipo de coisa que não surpreende mais a gente que acompanha isso, porque o descaso da associação com a parada já vem aí de uns bons anos. Exatamente. Esse evento online realmente só elevou à última potência esse descaso e essa busca pelo apoio e pelo patrocínio de marcas que no fim das contas acaba se tornando uma coisa extremamente vazia pro evento em si e pro tema que deveria ser abordado em si. Inclusive, isso foi uma outra reclamação feita por várias pessoas também, que a BO... Como é que é a sigla? Eu sempre esqueço. Eles ainda usam APO-GLBT. Por quê? Não sei. Mas é um testemunho sobre o que eu falei. GGGGGG. Uma das coisas que as pessoas falaram foi a ausência da ONG na apresentação. Do tipo, eles meio que deixaram tudo na mão da galera youtuber que estava apresentando. E eles não deram esclarecimento nenhum. Estavam rolando doações através do PicPay durante a transmissão. Não falaram ainda para onde necessariamente esse dinheiro vai, se ele é para organizar a parada física, que teoricamente vai acontecer lá em novembro. Então, assim, ninguém sabe, ninguém viu. A gente vai continuar aí procurando saber. E uma coisa importante, só que eu acho legal a gente falar aqui. Gente, a culpa não é do Divo da Depressão, da Lorelai, do Spartacus. Então, assim, não adianta vocês irem atrás deles, sabe? Porque eu imagino que esses vídeos, tanto da Kaká quanto da Silvete, vão gerar um hate em cima. E assim, gente, eles estão fazendo o job deles e eles estão certos, eles acharam uma oportunidade. Talvez eles devessem ter falado mais coisas para esse lado político, talvez sim, mas isso é uma crítica. Não é motivo para vocês irem nas redes deles e, porque não sei o que lá, vocês... Gente, eles estão trabalhando também. O problema não é eles, o problema foi a organização que não deu espaço que deveria ter dado para todo mundo. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado essa oportunidade para cumprir um papel mais efetivo. Mas até aí é uma crítica que se faz, não você querer que a pessoa morra. Esse é o ponto, de fato. Inclusive, a Kaká e a Silvete, ambas fizeram questão de deixar claro que os artistas que participaram, elas gostam, amam e acham incrível. Inclusive, a Silvete sempre faz questão de elevar o trabalho da Pabllo, porque a Silvete fala desde o começo que a Pabllo possibilitou uma onda. E a Silvete tá certa, só que a Silvete também fala, mas
Para Pablo abrir a porta, alguém abriu outras portas para ela antes. E essas pessoas foram completamente esquecidas. E é interessante porque mesmo as drags mais veteranas, que são populares com o público mais jovem, a Silvete, que é eternamente popular, a Ícaro Kadoshi, a Alexia Twister, nem essas, que são mais próximas de um público jovem, entre aspas, foram lembradas. Então, quer dizer, realmente, a minha percepção de como isso foi pensado e executado é um programa televisivo de intuito comercial. Nada mais. Tipo, se você vai pegar esse dinheiro dessas empresas, use ele pro bem da comunidade, não como só um produto daquela empresa. Para esse evento online, porque ele é online, a parada conseguiu participação do Rick Martin e da Mel C e perderam a oportunidade de associar isso a uma mensagem realmente política, uma mensagem de ativismo, de militância. Ao mesmo tempo que esqueceram artistas LGBT do Nordeste, por exemplo. Mais uma vez, repetindo aí vários erros que a associação já comete há algum tempo. É basicamente o que a gente vê acontecendo aí já, vou chutar pelo menos uns 5 anos, desde que marcas começaram a se interessar pelo evento e patrocinar e apoiar, deve ser uns 5 anos, pelo menos, talvez mais. No mínimo 5 anos, porque eu lembro que a primeira grande patrocinadora da parada, no sentido de realmente influenciar o conteúdo da parada, entre aspas, eu acho que foi a Ambev via a marca da Skol. Porque a Skol patrocina a parada já há quase 10 anos. Mas eu acho que o jogo realmente virou quando as empresas modernas, a Uber, por exemplo, começaram a investir pesado na parada de São Paulo, a ponto de extrapolarem o mero, vamos dizer assim, patrocínio à parada e transformarem a parada num braço das suas ações de marketing. Que é uma coisa que a própria Skol, apesar de já patrocinar a parada há quase 10 anos, só começou a fazer de 5 anos pra cá, por exemplo. De encher a cidade de propaganda da marca associada ao evento. Isso é uma coisa que realmente, o Rodrigo tá certíssimo, só começou a acontecer de 5 anos pra cá. Enfim, vamos acompanhar aí o que vai continuar rolando a partir desse evento. E falando em eventos, que no caso esse sim tem um enfoque bem mais político, tá acontecendo nesse sábado, enquanto a gente grava o Notícias Quebrando, a terceira marcha do Orgulho Trans de São Paulo, obviamente acontecendo de forma virtual, no Facebook deles, que é o facebook.com/Marcha do Orgulho Trans, que vai ter a presença de muitas pessoas, essas sim, bem focadas na parte de política, né, principalmente para a população trans. A gente vai ter Érica Hilton, Érica Malonguinho, Leonardo Peçanha, Jaqueline Gomes de Jesus, Aloma Divina, que conviveu com a Madame Satã. A gente também vai ter a discussão dos corpos trans masculinos, a casa de acolhida para pessoas trans, história e memória da população trans no Brasil e diversos outros. A gente vai deixar com programação completa para vocês de todas as conversas que vão rolar. E a gente espera que eles devem liberar isso cedo, eu acho, para todo mundo poder conferir, mas bem interessante aí o serviço da Marcha do Orgulho Trans, então acompanhem. E só pra gente fechar a parte de cidadania bem rapidinho, durante a semana passada foi iniciada uma campanha para ajudar a Casa NEM, que é a já lendária Casa de Acolhimento a Pessoas LGBT em Situação de Vulnerabilidade lá do Rio de Janeiro, da capital do estado do Rio de Janeiro, e eles estão passando por um momento muito difícil, também influenciados pela pandemia, mas é realmente um momento difícil financeira e estruturalmente para Casa NEM. Então nós vamos deixar na descrição desse episódio o link das redes sociais da Casa NEM para vocês verem lá como é que eles estão possibilitando vários canais e várias maneiras para todo mundo colaborar, seja financeiramente ou não, tá bem? Então ajudem a Casa NEM, porque se a Casa NEM fechar, significa que a esperança vai ser completamente destroçada, porque a Casa NEM é a mais antiga em operação do país. Então a gente precisa manter aquilo funcionando, gente. Saindo então dos bafos do Brasil, indo para os bafos do resto do mundo. Nos Estados Unidos nós temos uma notícia boa, gente. Na verdade não é só uma notícia boa, é uma notícia histórica. A Suprema Corte dos Estados Unidos fez uma retificação de uma lei de direitos civis que havia sido aprovada em 1964, que proibia
discriminação no ambiente de trabalho e no âmbito da empregabilidade com base em sexo, raça, cor, origem nacional e religião. Essa nova adição ao texto dessa lei feita pela Suprema Corte, que resultou de um julgamento em relação à interpretação da aplicabilidade dessa lei, como a gente já vem falando aqui de várias coisas que acontecem na nossa Suprema Corte do Brasil, para incluir orientação sexual e identidade de gênero dentro dessas proteções. O que isso significa? Significa que agora é proibido no âmbito dos Estados Unidos da América inteiros, todos os estados, que uma pessoa seja negada empregabilidade ou seja discriminada dentro do seu ambiente de trabalho já existente, também pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. Isso significa que vários casos que foram julgados ao longo aí dos últimos 10 anos e que ficaram famosos, de pessoas que foram demitidas por se assumirem gays, lésbicas, bissexuais ou transexuais, não precisam mais ser julgados caso a caso. Simplesmente se encaixam nessa lei de 64 e podem ser diretamente postas em questão de justiça, muito provavelmente também envolvendo uma aceleração do processo de punição da entidade ou da pessoa que fez a discriminação em questão. Então, muito bem, meus parabéns para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que conseguiu aprovar isso no meio de uma mega crise, que não envolve só a pandemia, mas também uma crise política dos Estados Unidos, uma crise econômica, enfim, igual tá no Brasil, né? Uma situação meio similar nesse sentido. Enfim, parabéns então para os Estados Unidos por ter conseguido, para os Estados Unidos não, desculpa lá, para a Suprema Corte dos Estados Unidos por ter conseguido essa conquista histórica, que é uma luta de anos também do movimento LGBT dos Estados Unidos e que só acontecia em alguns estados apenas é que tinham algumas leis específicas de proteção. Vindo então para a Europa, a mais nova, mas não tão nova assim, polêmica, é o seguinte. O atual presidente da Polônia, o Andrzej Duda, eu desconfio que não seja tão brasileira a leitura desse nome, mas eu não saberia pronunciar em polonês. Ele entrou oficialmente em campanha para sua reeleição, porque as eleições presidenciais na Polônia ocorrem agora mesmo, dia 28 de junho. E o que ele fez? Ele escolheu os LGBTs como o grande inimigo deles, ao ponto de ter associado a ideologia LGBT como uma coisa pior do que a ideologia comunista. Ele disse isso com essas palavras, e isso não é uma interpretação minha. Ele disse literalmente isso. E essa tem sido a base da campanha dele desde o começo. Na verdade, isso tem sido a base também da política de governo dele, atual. Como nós já comentamos aqui, a Polônia está passando aí já há mais de 2 anos por essa tal campanha de zona livre de LGBTs, em que atualmente quase 100 cidades da Polônia se declararam zonas livres de LGBTs, entre aspas. E até o momento, a União Europeia não tinha falado absolutamente nada. Até a segunda-feira passada, dia 15 de junho, quando uma alta comissária do Parlamento Europeu, a Vera Jourova, finalmente fez algum tipo de declaração oficial em nome da União Europeia. Ela disse que essa situação é ultrajante e que ela não acredita que isso está acontecendo na União Europeia. Ela precisa prestar atenção na União Europeia, então. E ela adiciona, abre aspas, nós não podemos financiar os projetos de cidades que estão em quebra dos acordos de igualdade e qualidade, um valor básico da legislação da União Europeia e também da Constituição polonesa. Fecha aspas. Só que assim, não adianta nada fazer nota de repúdio, União Europeia, em relação às ações do governo polonês que vem acontecendo há mais de 2 anos, só agora que o presidente atual do país, que está tentando se reeleger, está utilizando as pessoas LGBT como alvo para tentar justamente fazer propaganda de si mesmo. E como isso chamou a atenção do mundo num nível mais elevado, aí sim vocês acham que isso é um absurdo. Vários grupos LGBTs da Europa estão pedindo que a União Europeia tome alguma atitude em relação à Polônia, porque, de fato,
a Polônia está quebrando e descumprindo vários dos acordos que se supõe de países que estão dentro da União Europeia e que eles têm que cumprir. E que isso é motivo para sanções à Polônia e, em último caso, a expulsão da Polônia da União Europeia. Não sabemos o que vai acontecer, mas a teoria de alguns grupos LGBTs aqui é que a União Europeia não tome nenhuma decisão antes de saber o resultado das eleições polonesas. É meio um negócio assim. Ele tá falando tudo isso, mas nós não vamos agir enquanto nós não tivermos certeza que ele vai continuar a ser presidente. Eu não sei o que vai acabar primeiro, viu? Se é a União Europeia ou o Reino Unido, mas Eu acho que o Reino Unido, porque é menor. talvez. Faz sentido. E agora a gente entra na nossa coluna de entretenimento e a gente já começa com uma notícia bem triste, que foi a morte da Jess Waters. A Jess Waters é uma roteirista negra dos Estados Unidos e ela trabalhou na série This Is Us durante a segunda temporada. This Is Us ainda não consegui assistir, mas todo mundo fala que é uma série bem incrível. Eu recomendo, é excelente. Ela tinha sido encontrada morta na quarta-feira, dia 10, na casa dela. E de acordo com os médicos legistas de Los Angeles, a causa da morte foi suicídio. Então, uma notícia triste aí. A família do This Is Us de escritores, eles têm um Twitter próprio deles, que é o This Is Us Writers. Escreveu uma nota para ela e, infelizmente, aí perdemos mais uma criadora brilhante. Mas, passando para notícias mais leves, a Nickelodeon basicamente tirou o Bob Esponja do armário, vai. Vamos colocar assim. Porque foi o seguinte, eles fizeram uma publicação no próprio canal deles de Twitter, no sábado, dia 13, falando sobre o mês do orgulho LGBT e tal, e eles postaram a imagem de 3 personagens do canal, usando as cores ali da bandeira LGBT. E os personagens eram a Korra, de Legend of Korra, e inclusive Korra Sami Forever. Além disso, eles colocaram a foto do Schultz Schwartz, de Henry Danger, que era interpretado pelo ator trans Michael Cohen, e uma foto do Bob Esponja, com as cores ali da bandeira também. E assim, a gente há muitos anos, pelo menos pra mim, no meu headcanon, o Bob Esponja sempre foi gay, mas, enfim, é bom saber que um personagem que influenciou tanta gente, que tanta gente gosta, é assumidamente agora LGBT. Beijos aí pro Bob Esponja. Lembrando que existe uma corrente de fandom na internet, cujo headcanon é que o Bob Esponja, na verdade, é ace e não gay. Eu vou mais por essa linha. De acordo com Stephen Hillenburg, que é o criador da série, ele tinha dito já numa entrevista de 2005 que ele sempre via a Esponja como assexuada. Então, beijos pro Bob Esponja, esse grande ícone. E agora a gente vai para uma enxurrada de conteúdo aí para você poder passar seu tempo na quarentena. Caso você não esteja trabalhando que nem louco, que nem fazendo faxina, igual eu e Rodrigo, você tiver um tempinho aí para poder se divertir, a gente tem diversos conteúdos. E o primeiro deles é que a Netflix, nessa quarta-feira, eles anunciaram que sexta-feira eles lançaram a série Revelação, que vai contar sobre a história de várias pessoas trans. Aí vai ser uma série documental. A gente já tinha comentado sobre a série, mas agora ela já tá no catálogo para vocês poderem assistir. As participações, eu acho que mais notáveis aí do elenco são Laverne Cox e Dominic Jackson. Então vamos acompanhar a série. Eu tô morrendo de vontade de ver. Tô há bastante tempo querendo que estreia logo essa série. E agora teremos a Jamie também, de Sense8, vai estar na série, mas parece que é uma série bem legal pra gente poder assistir. E além de Revelação na Netflix, a HBO Go, caso você ainda seja assinante aí, depois que acabou Game of Thrones e depois que acabou Westworld, vai celebrar também o mês do orgulho com diversos filmes e séries incluídos no seu catálogo. São elas Batwoman, Gentleman Jack, o casamento igualitário da primeira lésbica moderna, Euforia, vai estrear aqui no Brasil finalmente, Todos Nós, Wig, que é um documentário sobre a visibilidade para o movimento drag contemporâneo, Looking, não aconselho, Risos. Colette, que é a história da escritora francesa, Years and Years e Angels in America.
Gente, quem não assistiu Angels in America, aproveite a oportunidade, porque é maravilhoso. Sim. Tem Fora do Armário também, que é uma série documental brasileira que conta a história de algumas pessoas LGBTs notáveis aqui do Brasil. E No More Heart, que conta a história aí sobre o HIV em Nova York nos anos 80. Então tem bastante conteúdo para vocês passarem o tempo, assistirem muita coisa legal. E além disso, Daniela Mercury, ela mesma, rainha, dona e proprietária de Salvador, anunciou que ela fará uma live para comemorar o Dia do Orgulho no próximo dia 28 de junho. Então vamos acompanhar o show da dona do carnaval. Então vamos agora para o Boletim Drag Race, seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. E na última semana nós tivemos aí mais informações sobre o Canada's Drag Race. Tivemos aí um trailerzinho completo, né, com mais ou menos uns 2 minutos, pelo que eu me recordo, trazendo aí uma série de imagens de workroom, de passarela, de painel de jurados. O trailer, inclusive, é narrado pela própria RuPaul. Não sei se essa vai ser aí a única participação dela no programa, mas enfim, ela tá aí narrando o trailer. E a gente vê também algumas ceninhas aí de desafios, de aparição de mentores e de jurados, etc. E algumas confirmações também que vieram aí junto com o trailer, incluem a presença de desafios e mini-challenges que já são muito famosos na versão original da franquia, como o Snatch Game, o Reading Challenge, o desafio dos Puppets, makeovers. Teremos um pit crew canadense também, mas quem se importa. E outra notícia também interessante relacionada aí a Canada's Drag Race é o line-up completo de guest judges. Tem uma série aqui de pessoas, algumas eu não conheço, nunca ouvi falar. Tem Alanis Morissette? Não tem nenhum canadense famoso. Não, tô brincando. Porque tem se sim. não tem a Avril Lavigne, Alanis Morissette ou a Celine Dion, não tem nenhum canadense. Mas entre os guest judges, uma pessoa aí que tá em tudo que é coisa relacionada a Drag Race, né, gente? O maior arroz de festa dessa franquia é a Michelle Visage, que vai dar seus centavos de opiniões que, às vezes, desagradáveis, que ninguém pediu. Mas além dela, nós teremos aí a lendária Deborah Cox, maravilhosa. Pelo que eu tô vendo aqui do resto da lista, eu não conheço mais ninguém. Então vocês vão ter que me ajudar, inclusive, a pronunciar o nome das pessoas. Tá. Nós teremos Bidel, que é um fashion designer e vencedor do Project Runway Canada. Olha aí, Telo, mais um Project Runway pra você ver. Teremos Amanda Brugel, que é uma atriz, pelo que eu entendi aqui, que participou de filmes ou séries, não sei, do tipo Hit and Fun e Working Moms. Teremos Elisha ou Elisha, acho que é Elisha Cuthbert. Elisha Kupfer. É o show de vizinha. É a filha do Jack Bauer. As únicas 2 coisas que ela fez na vida, né? Ela foi a show de vizinha e a filha do Jack Bauer. Não sei. Não tenho a ref. Teremos Tom Green. Tom Green é aquele insuportável da MTV? Não, da MTV americana? Ou é outro Tom Green? Porque Tom Green é um nome bem genérico também. Creator and star of the groundbreaking comedy show The Tom Green Show. É o que tá dizendo que ele ganhou o Framboesa de Ouro já. E ele participou das Panteras. Eu tô quase achando que é o Tom Green da MTV americana. Se for, que dó. Jade Hasselna, com certeza eu tô pronunciando errado, que é de Shadowhunters. Ele é marido da Drew Barrymore. Então é o Tom Green que eu tô pensando. Tracy Melcher. Ela é a Best Girlfriend, gente. Ela também vai ser jurada, pelos vídeos. Tracy Melcher, a gente já tinha falado dela, né? Que é a mentora, digamos assim. Olha, eu não sei, mas a impressão que ficou é que ela vai fazer a mesma função. Ela vai ser a Luli Hair de Drag Race Canada. Entendi. Ela vai ser ok. a Pangina de Drag Race Canada. Teremos também Mary Walsh, que é também atriz, produtora e criadora do This Hour Has 22 Minutes. E LX, que é
cantora. É isso? A LX é famosa, ela já foi fazer show no Brasil 2 vezes, eu acho. Eu não tô brincando. Ela realmente foi. I don't know her. Ah, mas ela é do pop alternativo. Ela é tipo Charlie XXX e tal. Charlie Xoxota. Ok, é dessa turma. Exato, só que ela, tipo, eu recomendo, gente, a LX é muito bom, ela tem umas músicas muito, muito boas mesmo. Além dessas pessoas que vão ser aí guest judges, a gente vai ter também participação de outras personalidades que vão lá para oferecer a sua expertise para as queens e ajudar em desafios de performance, dança, canto, etc. Então, entre essas pessoas, nós teremos aí o produtor e coreógrafo Hollywood Jade, o fotógrafo Matt Barnes, o Colin McAllister e o Justin Ryer, que estão descritos aqui como lifestyle gurus. Teremos a icônica drag queen canadense Michelle Dubarry, o ator Stephen Brogren, a comediante Sabrina Jalise e a ex-participante de RuPaul's Drag Race UK, Crystal. Todas essas pessoas estarão lá para dar uma força aí para as queens, para a execução dos desafios. Outra coisa que a gente também ficou sabendo de informações aí essa semana é que as marcas que vão aí patrocinar e oferecer prêmios e etc. em Canada's Drag Race incluem Neutrogena, Hilton e Roots Canada. Ok. Alright. Se lembrando então que Canada's Drag Race estreia no dia 2 de julho, às 9 da noite, Eastern Time, isso quer dizer que é 10 da noite aqui no Brasil. E vai ser uma quinta-feira, gente, porque até então a informação que a gente tinha, não sei se a gente estava equivocado ou se as coisas mudaram, mas é que ia ser exibido às sextas-feiras. E a gente até comentou, mas 2 de julho ainda tá rolando All Star 5 na VH1, então eles vão tentar bater aí, mas não, vai ser realmente num outro dia da semana. E além de ser exibido pelo Crave no Canadá, Crave é um serviço de streaming local, vai ser exibido também no Reino Unido pela BBC 3 e também vai estar disponível nos Estados Unidos e outros territórios selecionados. Que significa só Austrália, porque os outros todos você já falou. Pelo Wow Presents Plus. Olha só. Então, quem quiser assistir aí de forma oficial, porque ficamos sabendo recentemente que parece que o Wow Presents Plus está disponível também no Brasil. Sim. É o que disseram. Até onde eu sei aqui em Portugal também. Estamos aí entre os territórios selecionados, aparentemente. E uma outra franquia de Drag Race, agora a Drag Race UK, foi indicada a um prêmio no Virgin Media BAFTA TV 2020, ou Virgin Media British Academy Television Awards and British Academy TV Crafts Awards. Olha só como meu inglês está bom. Na categoria Reality and Constructed Factual, ou seja, realidade e fatos construídos, numa tradução livre. É isso? Fatos não, né? Factual. Factuais construídos, pronto. A WoW Presents Plus realmente está disponível no Brasil e tem todos os episódios de todas as franquias Drag Race, tirando Thailand. É o único que não tem. Ok, obrigado pela info. E Drag Race UK vai concorrer então a essa categoria no BAFTA TV com Celebrity Google Box, Harry's Heroes The Full English e Race Across the World. Os prêmios BAFTA TV vão ser entregues aí nos dias 17 e 31 de julho. Então, vamos ver se Drag Race UK agarra aí algum desses prêmios, mais um troféuzinho para a coleção ali da RuPaul, junto com os Emmys segurando as máquinas de fracking ali, fazendo o calço. E nessa época de quarentena e muitos eventos e produções virtuais, online e etc., algumas pessoas estão aí usando essa oportunidade também para contribuir com algumas causas. E uma dessas pessoas é a palhaça vencedora do All Stars 3, Trixie Mattel. A Trixie criou aí 2 programas online, solo, né? Além do que ela tem feito também com
a Katia, né, que é o Trixie and Katia Save the World, a Trixie está realizando 2 programas diferentes aí online. O primeiro é o Twitch Tuesdays, que basicamente mostra a Trixie Mattel jogando videogames. E a Trixie está usando aí o Twitch Tuesdays para arrecadar dinheiro para diferentes organizações, incluindo aí Minnesota Freedom Fund e o The Trevor Project, que a gente já ouviu falar aí algumas vezes. Obrigado, Sherry Pie. Então, a cada uma dessas transmissões, ela escolhe aí alguma das organizações e mais recentemente, inclusive, ela escolheu instituições relacionadas ao movimento Black Lives Matter. E recentemente ela publicou no seu Instagram que ela já tinha conseguido arrecadar cerca de $66 mil desde que ela começou a fazer o Twitch Tuesdays aí no começo de 2020. Então, interessante aí esse trabalho da Triste Pastel, dedicando aí um tempo também para não só jogar videogame e divertir as pessoas, mas também para arrecadar uma grana para instituições necessitadas desses apoios, principalmente nesse momento em que vivemos. Só por curiosidade, o outro programa que a Trixie faz sozinha online é o Full Coverage Fridays, em que ela faz covers de suas músicas preferidas. Então Sim. já teve Katy Perry, Avril Lavigne, etc. Toca aí algumas canções, conversa com os fãs, etc. Então fiquem de olho aí na Trixie, nesses 2 programas online solo, e também no Trixie and Katia Save the World. E mais ou menos aí há 2 semanas a Lea Michele foi exposed, a gente não chegou a falar muito Não, porque, disso né? aqui, mas uma das pessoas aí que também entrou no coro de pessoas que foram desprezadas e pisoteadas pela Lea Michele está a Willam. Na mesma época, exatamente nos mesmos dias em que estavam rolando os vários tweets aí de outras pessoas que haviam trabalhado com a Lea em Glee, a Willam publicou também um tweet dizendo o seguinte: a Lea me tratou de forma tão subhumana que eu deixei o set de Glee e um emojizinho de balde de pipoca. Só que aí o que rolou? A Willam não falou muito mais sobre o fato, até porque ela foi criticada por trazer isso à tona na época, porque quem estava realmente trazendo aí alguns fatos relevantes sobre a relação com a Lea Michele eram pessoas negras, porque essa discussão toda surgiu justamente quando a Lea foi fazer a linha Me Importo com Vidas Negras, apesar de cuspir em todas elas. Uhum. E foi por isso que começou o Exposed, caso alguém tenha perdido aí. Sim, a Samantha Wire foi a primeira. O fato é que depois de um tempo a Willam foi abordada sobre esse tema e ela explicou para Entertainment Weekly o que aconteceu e por que ela usou o termo subhumana. Ela disse que basicamente estava lá no set e a Willam tentou uma série de vezes conversar com ela e a Lea basicamente só ficava olhando para o celular, não olhava para a cara dela e não respondia. A Willam disse o seguinte: se alguém lhe diz algo, a principal reação geralmente é responder de volta. Mesmo que seja negativo, se você disser algo, normalmente a outra pessoa vai te responder algo. Mas quando eu falei com ela, ela não disse nada. Ela simplesmente suspirou sem tirar os olhos do seu celular. Simpática, né? Por tudo que a gente ouviu aí sobre essa treta, eu acho que a Willam, na verdade, foi dos males o menor, digamos assim. Aliás, ainda falando sobre esse caso da Lea Michele, já que a gente nunca tinha trazido isso aqui, eu não sabia, mas depois de ver esse negócio da Willam, eu fui ver uma notícia relacionada que parece que a Lea Michele se pronunciou depois de que rolou toda essa treta. Ela disse realmente que ela era uma pessoa horrível. Não foi bem isso, na verdade. O que eu apurei aqui é que ela disse que originalmente o tweet dela, que gerou tudo isso, foi concebido como, abre aspas, uma demonstração de apoio aos nossos amigos, vizinhos e comunidades de cor durante esse período realmente difícil. Só que aí a forma como as pessoas responderam a isso
fez com que ela pensasse um pouco sobre como o comportamento dela em relação ao pessoal do elenco era percebido. Que supostamente era algo que ela nunca tinha parado pra pensar a respeito. Mentira, porque isso já foi polêmica alguns anos atrás. Só que aí ela se compromete porque ela diz o seguinte, abre aspas, embora eu não me lembre de ter feito essa declaração específica e nunca julguei os outros pelo seu passado ou pela cor de sua pele, esse não é o ponto. O que importa é que agi claramente de uma maneira que machucou outras pessoas. Peço desculpas pelo meu comportamento e por qualquer dor que causei. É aquele tipo de pedido de desculpas que a gente não compra muito, sabe? Ah, mas não é isso. Mas assim, pelo menos foi melhor do que desculpa quem se sentiu ofendido, sabe? Tipo, não. Ela pelo menos falou, olha, eu fiz merda mesmo e tô tentando melhorar, tá, gente? Desculpa aí. Então, mas a partir do momento que ela fala, ai, não me lembro, mas assim, Ah, não. desculpa se eu machuquei alguém. Eu li dessa forma, sabe? Sim. Foi assim que eu li. Cairo Braga, desempate. Ai, gente, eu não confio, né? Eu não confio. Assim, gente, Difícil. eu acho que 90% das pessoas que gostam de Glee, inclusive, nunca curtiram muito a Michelle, porque vários dos problemas que aconteceram em Glee eram justamente por causa dela. Enfim. Mas foi isso, Maurício. Com o Willan sendo sumariamente ignorada por Lea Michele, a gente encerra o Greg Race da semana. Vamos então agora para a facada final. Ai, tem que ir. Facada mal dada do caralho, né? Como a Sim. gente gosta de dizer. Manicômio Brasil S.A. É claro, o que mais seria? Nós vamos começar com o terceiro episódio da saga STF autoriza a doação de sangue para homens que fizeram sexo com homens nos últimos 12 meses. Na semana passada, no segundo episódio dessa nossa saga, nós anunciamos e avisamos para vocês que a Anvisa e o Ministério da Saúde estavam se recusando a cumprir porque o STF ainda não tinha publicado o acórdão no Diário Oficial da União. Muito bem, depois de várias pressões, não apenas do STF, mas também de várias entidades e ONGs LGBTs pelo país, o Ministério da Saúde finalmente fez o que deveria ter feito desde quando a decisão do STF aconteceu e publicou uma normativa interna para todos os serviços de saúde do Brasil de que sim, eles devem aceitar a doação de sangue de homens que fizeram sexo com homens nos últimos 12 meses. Então temos aí o encerramento definitivo deste caso, o final dessa minissérie, dessa mini novela. E estejam avisados, então, ouvintes, você que faz sexo com homens e fez sexo com algum homem nos últimos 12 meses, pode sim doar sangue independente deste fato. Você que é homem e faz sexo com outros homens, não é? Então, se você pode e gostaria de doar sangue sem ter que mentir no formulário, vão lá e doem sangue assim que puderem. Principalmente nesse momento em que temos UTIs ao redor do Brasil completamente lotadas pela questão do coronavírus e tem muitas pessoas com outros problemas de saúde precisando de doação de sangue. Como diz aquela música do Engenheiros do Havaí, né? Doe sangue e me dê seu telefone. Ok. Desculpa. Que dizer depois de uma quote do Engenheiros do Havaí? Realmente é o Manicômio Brasil. Agora sim, gente. Vamos para coisas juicy. Coisas suculentas. Que é a tradução literal de juicy. Vocês devem ter ficado sabendo da prisão pela Polícia Federal de Fabrício Queiroz, ele, o maior laranja do Brasil. O que vocês não devem saber é graças a quem a Polícia Federal sabia onde Fabrício Queiroz estava, que no caso é numa espécie de casa, sítio, estância, chácara, enfim, que pertence ao advogado da família Bolsonaro. E quando eu digo família Bolsonaro, isso também inclui o presidente da República. Você falou esses lugares porque basicamente são os únicos tipos de coisa que tem em Atibaia. Pois é, na cidade de Atibaia, exatamente. Lembram? Atibaia, Lula, enfim. Acharam o Fabrício lá. Mas
E aí é que entra o plot twist que todas três nós ficamos chocadas de saber. É o seguinte: uma pessoa que já participou do The Library is Open foi uma das duas pessoas responsáveis pela denúncia que levou à localização de Fabrício de Queiroz. Tan, tan, tan. Nós estamos a 2 graus de separação, a louca, né? Ninguém menos, ninguém mais do que Todd Tomorrow, ou, pelo seu nome civil, Bruno Maia, que foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições pelo PSOL, junto com Heloísa de Carvalho, filha dele, Olavo de Carvalho. Fizeram aí a sua investigação independente há mais ou menos 2, 3 meses atrás e localizaram Fabrício Queiroz no escritório da Sociedade de Advogados, o ASEF e Sonnenburg, sendo o ASEF o advogado de Bolsonaro em questão. E então, depois de, enfim, ter alguma solidez aí nas suas informações, eles de fato fizeram a denúncia à Polícia Federal e a Polícia Federal levou a cabo a investigação. E eles estavam certos. Fabrício Queiroz estavam exatamente onde Todd Tomorrow e Heloísa de Carvalho disseram que ele estaria. A parte interessante é que o próprio Todd Tomorrow, há mais ou menos um mês atrás, chegou a postar no seu Instagram uma foto da placa que diz, né, Sociedade de Advogados, blá, 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 e dando a entender que será que é coincidência que o Fabrício pode estar aqui, advogado do presidente, e aí ele termina com a seguinte frase, esse post do Instagram: esse dia foi louco, eu e a Heloísa de Carvalho e 2 emojis de detetives. Gente, essa história é tipo assim, qualquer fanfiqueiro ficaria impressionado. Gente, eu sei que assim, eu estou excitadíssima de saber que uma pessoa que a gente entrevistou, que foi candidata a deputado, foi responsável por esse momento histórico desse 2020. E esse 2020 não está faltando de momentos históricos. E assim, é alguém que a gente entrevistou, que fez uma parceria de detetive com a filha do Olavo de Carvalho para pegar o Queiroz no escritório de advocacia de um advogado que está envolvido com um caso que parecia com o caso do Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki. Tipo... Não é bem assim, mas ok. Não é, quem quiser entender a treta completa, gente, ele não é satanista, o advogado, ele só é um filho da puta mesmo. Mas ele não é satanista. Vejam a live do Ivan no canal do Mundo Freak. E assim, só pra elucidar a situação, a Heloísa de Carvalho, assim como boa parte da família do Olavo, dos filhos deles que ainda moram no Brasil, não tem relação com ele. Porque boa parte da família do Olavo rompeu com ele, porque ele é um doido varrido. Que ele é o Olavo de Carvalho. Ele é o Olavo de Carvalho. Vocês ficaram sabendo da história do cara do Twitter, do carnaval? Não. Porque parece que na época do carnaval um cara tweetou: gente, eu tenho certeza que eu vi o Queiroz numa festa de carnaval aqui em Atibaia. E aí quando rolou o que rolou a semana passada, ele deu RT nele mesmo pra mostrar. Gente do céu. Mas eu não sei quem é o cara, eu ouvi alguém falando sobre isso, eu não vi o tweet original. Então assim, que fique registrado, um militante LGBT foi responsável também pela prisão de Fabrício de Queiroz. Então parabéns aí para o Todd Tomorrow e para Heloísa de Carvalho. Vamos chamar ele de volta pra ele contar essa tour toda. Nossa, eu acho uma ótima ideia. Uma ótima ideia. Mais um documentário aí pra gente poder fazer no Library Soul. Vai ser a temporada da faca de 2 gumes do Library. Fanfics e documentários, né? Exato. E aí você nunca vai saber quando começa o episódio se é uma fanfic ou se é um documentário. Se tratando de Manicômio Brasil, realmente é difícil de saber. É complicado, de fato. Continuando nas loucuras do governo Bolsonaro, infelizmente a parte legal do manicômio acabou. Vamos para a parte ruim, péssima. Bolsonaro anunciou oficialmente que o ator Mário Frias vai ser o novo secretário especial da Cultura do Brasil. O que já é uma notícia nonsense por si só. Porque, ok, Mário Frias é ator.
mas ele não tem nenhuma outra qualificação para ser secretário especial da cultura de um país. Até aí, considerando a secretária anterior, também parece que não há um critério, né? Não, há um critério. Tem que ser ator e ter trabalhado na Globo. Mas o grande imbróglio desse caso não é exatamente o anúncio de Mário Frias mesmo, porque essa notícia já está circulando, oficialmente inclusive, já há mais ou menos 2 semanas. O que aconteceu foi a nomeação oficial dele para o cargo. Mas a questão aqui é o seguinte: a Folha de São Paulo achou por bem anunciar a nomeação de Mário Frias com uma reportagem de capa no seu caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura da Folha de São Paulo, com uma foto de Mário Frias do seu ensaio para o falecido site Paparazzo, ou seja, um ensaio sensual, com a seguinte frase, o seguinte título: O novo homem do presidente. E Mário Frias sensual em cima de um puff com a sua bundinha para cima. Obviamente é uma tentativa de discurso de chacota de cunho homofóbico, que é uma coisa que é feita pelo jornalismo no Brasil repetidas vezes para se referir a Bolsonaro, inclusive. Sim. Lembrando, gente, pra quem não viu o problema da questão toda, ser gay não é engraçado. E ser gay não é um problema nem um defeito, nem um segredo sujo. E assim, eu li a thread da Ana Flor no Twitter, a T de travesti, inclusive ela foi verificada recentemente. Parabéns, Aninha. Sim. Parabéns. Parabéns. Arrasou. É uma das grandes ativistas trans aqui no Twitter, ela faz declarações, threads e análises incríveis. Ela é uma pedagoga e ela faz pesquisa acadêmica, de fato, no âmbito das intersecções entre a educação, a política e as questões de gênero, né? E ela fez um fio excelente explicando ponto a ponto o porquê isso é um problema. E fazendo uma crítica, inclusive marcando a Folha de São Paulo por essa questão. E nós vamos deixar aqui para vocês o link dessa thread, porque vale a pena, não é uma thread muito longa, e vale a pena ser lida com certeza, para vocês entenderem em detalhes as camadas que contém essa capa e esse discurso. Mas assim, não que seja novidade, mas né, shame on you, Folha de São Paulo, por reproduzir esse discursinho homofóbico, que ecoa também aquelas coisas do tipo, ai, Carluxo é viado, ai, tomara que tal pessoa tenha um filho gay. Não, gente, tudo isso é homofóbico, tá? Entendam isso. Ainda mais desejar que uma pessoa sofra na mão de alguém assim, como o filho dessa pessoa. Leiam a thread da Ana, que vale muito a pena. E denunciem e façam pressão, porque a Folha precisa responder isso, precisa pedir desculpas, precisa ter algum tipo de mudança. Não só a Folha, né, a imprensa em geral, mas como estamos falando aqui do caso pontual, enfim, estejam atentos a essas coisas no jornalismo que vocês consomem. Para terminar, agora falando realmente de uma questão institucional gravíssima, o governo federal, ele luta contra a própria estrutura do Estado do Brasil. Isso está bem claro para todos nós, né? No meio da pandemia, o novo alvo de Bolsonaro é a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que é uma das principais entidades de pesquisa científica associada à saúde pública do país, quiçá da América Latina. Tá foda. A revista Piauí fez uma reportagem mais profunda sobre isso, que era uma questão que estava circulando aí a boca pequena, vamos dizer assim, e foi apurada pela Malu Gaspar, da revista Piauí, e ela acabou por receber aí um áudio oriundo de uma das reuniões do Ministério da Saúde. O áudio foi enviado por uma secretária do Ministério da Saúde, a Maíra Pinheiro, que se identificou, e ela faz parte da pasta de gestão do trabalho e educação na saúde. E a grande questão aqui, e por que nós estamos falando desse assunto, é o seguinte: essa conversa da qual esse áudio foi gravado é que o governo planeja interferir nas próximas eleições internas da fundação, porque lá dentro, abre aspas, tudo envolve LGBTI, fecha aspas. Na gravação, a equipe do Ministério da Saúde faz referências ao fato de que eles têm um
pênis na porta da Fiocruz. Oi? Que? Todos os tapetes das portas da Fiocruz são uma figura do Che Guevara. Oi? E que todas as salas têm figurinhas do Lula Livre e da Marielle Vive. Oi? Sério, eu quero fugir. Não aguento mais. Como eu já disse, a Fiocruz, como se trata de uma grande responsável pelo andamento da ciência relacionada à saúde pública no Brasil, obviamente está fazendo um papel essencial e indelével durante a crise do coronavírus no Brasil. Funcionando aí basicamente 7 dias por semana e tendo a sua equipe tanto clínica quanto científica trabalhando aí meio que 24 horas por dia para tentar achar soluções, para tentar dar suporte aos serviços de saúde pública, enfim, diversos âmbitos, gente, diversos âmbitos. Inclusive a Fiocruz esteve envolvida naquela grande conquista da ciência brasileira em relação ao coronavírus, em que menos de 3 dias depois do primeiro caso ter sido identificado em São Paulo, eles conseguiram decodificar o genoma do coronavírus no Brasil. E a Fiocruz foi parte essencial deste processo. A revista Piauí, em nome da imprensa, procurou a assessoria na Secretaria do Ministério da Saúde, onde houve essa conversa, essa reunião, à espera de respostas, e eles não se pronunciaram até às 3 da tarde do dia 17 de junho de 2020, e pelo que eu pude apurar aqui no site da revista Piauí, eles realmente não se pronunciaram até o momento. Ou seja, mais uma coisa que temos que estar atentas e atentos na interferência do governo, nas suas várias autarquias e entidades, principalmente entidades científicas, que parecem que, no meio de uma fucking crise de saúde pública, o governo quer justamente atacar as autarquias relacionadas à saúde pública e à ciência. Tudo isso para transformar ou se livrar, não sei, de um espantalho ideológico que aparentemente as pessoas LGBT viraram, a exemplo do discurso do presidente polonês, que a gente vem falando aqui há semanas e falamos hoje mais cedo. E assim termina o Manicômio Brasil S.A. de hoje. O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G, do Twitter Sou um Gabriel, do Gayblog BR, do El País Brasil, do site da Bloomberg, do Notícias da TV do UOL, do Twitter da Geek Feminist, do The Hype Stuff, do Twitter da Carol M. Less, da página de entretenimento do UOL, do blog elielbezerra.blogspot, do Instagram do Todd Tomorrow, do Twitter da Ana Flor, o T de travesti, do site da Folha, do site da Piauí, do Twitter do Nilton Tato, da página de saúde do Estadão, do site do Bell Media Canadá, do Twitter do BAFTA, do Cheat Sheet e do Observatório de Séries do UOL. Gente, eu vou passar minha vez nas indicações, porque essa semana eu não vi nada, não ouvi nada, não fiz nada. Eu só existi, malamente, assim. Malamente. Trá. A minha indicação, a primeira vai ser, na verdade, fazendo um coro à indicação de vocês na semana passada. Eu ouvi o EP da Jupe, Corpo Sem Juízo. É muito maravilhoso, ecoando as palavras do álbum Pelo Amor de Daisy, escutem esse disco. Está muito maravilhoso. Parabéns pra Jupe, que inclusive postou essa semana que conseguiu retificar os seus documentos oficiais. Então, parabéns pra nossa maravilhosa verdade, Jupe. arrasou muito, Jupe. Linda Jupe, te amamos. Escutem, gente, tá muito foda. Eu tô muito feliz pela Jupe. A gente assistiu o primeiro show dela solo. Ela tava muito emocionada, foi muito bonito. E eu tô adorando ver a carreira dela. E eu espero que ela vá cada dia mais longe, assim como Pablo Vittar. E além de enaltecer a Jupe, eu vim também divulgar um joguinho. Tô aqui sempre a gamer do The Libraries Open. E é um joguinho que saiu ano passado, chamado Outer Wilds. Não confundir com Other Worlds. É um jogo que saiu no ano passado para os consoles e esse ano saiu na Steam. Saiu esse final de semana, na verdade,
tá com uma promoção incrível por apenas R$ 31. Você pode comprar esse jogo, que é um jogo premiado, que é basicamente o seguinte: você é um membro de uma raça alienígena que mora num sistema solar e você vai pela primeira vez visitar o espaço. Eles estão construindo uma nave, você vai pegar essa nave, sair do planeta e visitar o espaço. E aí começa a acontecer um monte de coisa e tem um monte de mistérios. E basicamente o Sol desse sistema solar está entrando em supernova. E o jogo ele tem um ciclo de 22 em 22 minutos. Então de 22 em 22 minutos o Sol explode. E você acorda de novo no seu planeta e repete tudo. E eu não vou contar nada além disso, porque eu acho que isso é o mínimo, é até demais que vocês precisam saber sobre o jogo. Mas eu digo que vale muito a pena. É meio impressionante o quão mágico ele é de mostrar lugares e imaginar coisas no espaço. E ele foi um jogo que reacendeu um medo que eu tinha antigo, que é o medo do espaço em si. Porque esse jogo mostra o quanto o espaço sideral é uma coisa assustadora. Então eu recomendo todo mundo a jogar Outer Wilds. É uma situação meio Roxane, né? Não estou me dando bem com o sol. Ou ele ou eu. Gente, a minha indicação vai ser também uma sequel de uma dica que nós demos pra vocês semana passada. Dentro da parte de cultura e entretenimento do Notícias Quebrando, eu vou dar algumas dicas do que está disponível no Mix Brasil Play. Eu dei uma olhada aqui no catálogo. E assim, boa parte do funcionamento do site é baseado em reunir no mesmo lugar, catalogar e dar acesso fácil a vídeos que estão hospedados ou no Vimeo ou no YouTube, que foram postados pelos próprios criadores, cineastas e tudo mais. Boa parte dos vídeos foram postados sim a pedido do festival, eu consegui identificar alguns, mas outros já estavam disponíveis. Então, por exemplo, vários curtas que nós indicamos durante a quarentena estão aqui, algumas peças de teatro filmado e tudo mais. Incluindo aqueles curtas históricos com a nossa querida Bianca Soares, estão todos aqui no catálogo do Mix Brasil Play. Mas algumas coisas mais raras, que não estavam disponíveis online tão fácil antes do Mix Brasil Play, e que vale a pena serem assistidas, é, por exemplo, o curta Serial Clubber Killer, que venceu o prêmio de melhor curta no Mix Brasil em 94. E também o primeiro filme do Luffy Steffen a entrar no festival, que é Os Clubbers Também Comem, de 1999, que está aqui em toda a sua glória. Inclusive, basicamente, quase a filmografia toda do Luffy de curtas tá aqui no Mix Brasil Play. A Cama do Tesão, Meu Namorado é Michê, tudo aqui. Mas olha, é o seguinte, além desses curtas que a gente vem comentando aqui todos os meses, vale a pena vocês assistirem, por exemplo, o curta Bailão, que é um documentário sobre o ABC Bailão, que é de 2009, que ganhou o prêmio do júri de melhor direção no Mix Brasil daquele ano, de 2009. Que é do Marcelo Caetano, não é esse nosso, o outro. Mais um, Marcelo Caetano. Tem o lindíssimo Filme para Poeta Cego, que é o documentário sobre o Glauco Matoso, que levou o Coelho de Ouro no Mix Brasil de 2012. Tem o Love Snaps, que é um curta incrível de 2016 sobre a questão de exposição de intimidades na internet. Tem uma história super legal. Diamante o Bailarina, que é a história de um boxeador gay, do ano de 2016. Tem também o conteúdo musical, tem aquele vídeo que a Lin fez em 2017, lindíssimo, que é o Blasfêmia. Tem o curta sobre a vida da Dilá de Luz, inclusive Por Onde Anda Dilá de Luz, saudade de Dilá de Luz, de 2018. Mas tem coisas aqui que merecem um destaque maior. Por exemplo, existem 6 peças de teatro disponíveis para serem assistidas aqui no Mix Brasil Play. Todas elas apresentadas na Dramática, que é a mostra teatral dentro do Mix Brasil, nos anos de 2018 e 2019. Incluindo Entrega para Jezebel, que nós falamos aqui algumas semanas atrás. Outra coisa legal é que há um pequeno acervo de vencedores do show do Gango. Olha, Rodrigo. É só vencedores, então não tem a gente. Inclusive, o primeiro vencedor do show do Gongo, que é o A Bicha de Blair, de 1999. E também alguns vídeos que acabaram viralizando depois do show do Gongo, como Telebambis, A Drag a Gozar, estrelada pela nossa amadíssima
Talha Bombinha, o desafio Paxívia, Furiculi Furicular e a Mona do Lotação, de 2002. Outro curta lendário aí do Show do Gongo. Mona da Lotação é maravilhoso, eu cheguei a ver na época. Além de ter quase todas as vinhetas de divulgação do próprio Mix Brasil, que também são um show à parte. Mas eu vou terminar essa minha indicação dizendo que o meu último trabalho cinematográfico no Brasil, que Os Olhos Ruins Não Te Enxerguem, do qual eu fui um mixador e finalizador de som, também está disponível para ser assistido de graça no Mix Brasil Play. Então vão lá Arrasou! assistir esse documentário incrível que fala sobre várias pessoas LGBT que vivem nas várias periferias da cidade de São Paulo. É um documentário muito lindo, não é só porque eu fiz parte da equipe não, gente. É realmente um documentário muito lindo. Inclusive, quem está presente aí fazendo uma montação em alta velocidade nas vírgulas do filme e que tá na thumbnail do filme é ninguém menos, ninguém mais do que a nossa queridíssima Drag Satine. Olha só. Olha só. Ou seja, gente, vão lá, assistam tudo isso e assistam o filme Que Os Olhos Ruins Não Te Enxerguem. Deem lá esse play, esse biscoito e falem pra gente o que vocês acharam. Inclusive, um grande beijos para o coletivo Lentes Periféricas, que foi o coletivo que produziu esse documentário. Liderados aí pelo meu queridíssimo amigo Roberto Mati. Beijos, amores. Mua! E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no nosso canal no YouTube, youtube.com/The Libraries Open Podcast, no nosso site, thelibrariesopen.com.br e também nas plataformas de streaming. E você pode assinar o feed para ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido. E se você quiser mandar pra gente o endereço em que tá escondido algum bandido aí envolvido com a família Bolsonaro que você sabe, você pode mandar para contato@thelibrariesopen.com.br ou então entrar no nosso YouTube ou no nosso site e deixar o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram, lá no Tlio Podcast, TLIO Podcast. E se você puder nos ajudar financeiramente, a gente tem uma campanha em apoia.se/TheLibrariesOpen. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, horário de Brasília, e 1 da manhã da terça-feira, horário de Portugal, ao vivo no YouTube, em youtube.com/TheLibrariesOpen Podcast, para mais um, mas não apenas mais um, para o 200º episódio do The Libraries Open, em que comentaremos mais um episódio de RuPaul's Drag Race All Stars 5. Então estejam conosco, porque vai ser sim um episódio especial de número 200. Mais um marco aí pro The Libraries Open em 2020, hein? Um episódio icônico, como diria a Flyslane. Arrasou. Beijos, amores. Até mais tarde. Beijinho. Bom trabalho! Boa quarentena! Fique em casa! Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, amores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/TheLibrariesOpen, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Libraries Open.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.